Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário. Quero falar mais uma vez sobre Byung-Chul Han. Estou abordando o livro Sociedade da Transparência e hoje eu vou abordar o 5º capítulo, Sociedade da Aceleração. Muito bem, então eu vou, como de costume, citar alguns trechos. Hoje especificamente eu vou citar 4 trechos. Eu sempre deixo os trechos citados na descrição do vídeo, então se você quiser identificar essas passagens, quiser ler ou quiser encontrar no livro, é só acompanhar a descrição aí deste vídeo. E vamos lá, ele começa com uma citação do filósofo francês Jean-Paul Sartre. Ele diz: a teoria da obscenidade de Sartre pode ser aplicada muito bem ao corpo da sociedade em seus processos e movimentos. Tornam-se obscenos quando são privados de toda narratividade, de todo direcionamento, de todo sentido. Sua quantidade excessiva e sua sobranceira se expressam então como adiposidade, massificação, proliferação massiva. Eles proliferam e crescem sem objetivo, sem forma, e nisso é que reside a sua obscenidade. Interessante isso, né? Quer dizer, aparece aqui um tema transversal, quer dizer, um tema que aparece em diversos livros, né, de maneira secundária do Byung-Chul Han, mas que acabou sendo objeto exclusivo, né, foco de um dos livros de Byung-Chul Han, que é A Crise de Narração. Né? Então ele está dizendo o seguinte: a sociedade atual é a sociedade da aceleração. Uma sociedade acelerada é uma sociedade da quantificação, da quantidade. Hoje as pessoas estão obcecadas pela quantidade de seguidores, por exemplo, nas redes sociais, quantidade de vídeos publicados. Então as pessoas hoje estão reduzindo seus vídeos para 1 minuto, né? E é o máximo que muitas pessoas conseguem acompanhar. E aí você, fazendo vídeo de 1 minuto, você pode fazer dezenas, né? Recentemente, no fim de semana passado, eu estive nas cataratas do lado argentino e eu, passeando, consegui gravar 3 pequenos vídeos de 1 minuto, né, aqui para o canal. Espero que você tenha a oportunidade de acompanhar esses vídeos. Eles ficaram muito bonitos, claro, não por causa da minha gravação ou da minha fala, mas ficaram bonitos porque o cenário era muito bonito, né? Não tem como você gravar tendo como cenário as cataratas e esse cenário não ser bonito, né? O cenário é simplesmente deslumbrante. Mas isso tudo para dizer que o que importa não é a quantidade, mas a qualidade, né? Qualidade, quer dizer, não é quanto tempo eu passo com a minha companheira, com os meus filhos, com os meus amigos, mas a qualidade desse tempo. Não é a quantidade de vídeos que eu publico, mas a qualidade desses vídeos. Não é a quantidade de livros que eu escrevo e publico, mas o impacto social produzido por esses livros, né? Então, a obscenidade reside nesse excesso, né? Nesse excesso improdutivo que é típico do mundo contemporâneo. E contra o excesso improdutivo do mundo contemporâneo, lentidão. A lentidão da narrativa, do contar, do falar, do incorporar experiências àquilo que está sendo contado, fazendo uma alusão, claro, à obra, né, tão conhecida de Walter Benjamin, né, o filósofo alemão, judeu, que tem lá o seu texto clássico sobre o narrador ou o contador de histórias. Segundo trecho: contrariamente ao calcular, o pensar não é transparente. Ele não segue o curso que calcula um asseguramento prévio, mas se lança no aberto, né? É uma discussão que Byung-Chul Han faz, dizendo que as máquinas não podem substituir os seres humanos, porque as máquinas quantificam e apenas o ser humano é capaz de pensar, né? Porque o pensar é algo não transparente, uma máquina não pode fazer algo que não seja transparente, né?
A transparência está ligada à quantificação, e o não transparente está ligado ao narrativo, né? Ao demorado, e o pensamento não é transparente, né? O pensamento é complexo, o pensamento é cheio de meandros, é cheio de oscilações, de sutilezas, de um jogo de vai e vem, né? Quando você está refletindo, você vai, você volta, você associa uma ideia com outra e por aí vai. Terceiro trecho, a falta de narratividade, de novo o tema da narratividade, porque a narratividade é lenta, contra o excesso de aceleração e de quantificação do mundo contemporâneo. A falta de narratividade é o que distingue o processador e a procissão, que é um evento narrativo. Contrariamente ao processador, ela tem um firme direcionamento, por isso ela pode ser qualquer outra coisa menos obscena. Tanto o processador quanto a procissão remontam ao verbo latino procedere, que significa avançar. A procissão está tensionada dentro de uma narrativa, concedendo-lhe uma tensão narrativa. Quer dizer, é interessante a brincadeira que ele faz aqui, né? Processador, que é a palavra que você usa para designar o cérebro do computador, né? Então ele processa informação com muita rapidez, né? Esse computador que eu uso aqui enquanto estou gravando, né? Onde eu vou acompanhando o meu roteiro, as citações que eu vou lendo, esse computador tinha um tipo de disco rígido, e ele foi substituído por um disco de memória SD. Ele ficou, sei lá, 100 vezes mais rápido do que ele era quando foi trocado o seu disco rígido. E claro, que também o processador é o que dita o ritmo de funcionamento do seu computador, né? Se você tiver um bom processador, um processador rápido, o seu computador, o seu celular vai ser bem rápido. Então o processador é o cérebro das máquinas do mundo digital, e são eles que ditam o ritmo das coisas. E aí então ele opõe processador à procissão, né? A procissão, que é um lento caminhar, né? É um caminhar devoto, é um caminhar reflexivo, é um caminhar, né? Vamos pensar que cidade, por exemplo, de Londrina, onde eu moro, fica mais ou menos a 100 quilômetros da cidade de Maringá, que fica aqui também no norte do Paraná. E há pessoas que fazem procissão caminhando entre Londrina e Maringá, por exemplo. Vão da Catedral de Maringá, da Catedral de Londrina até a Catedral de Maringá, ou vice-versa, né? Imagina quanto tempo você demora para fazer essa procissão de mais ou menos 100 quilômetros, né? Então, você anda, tem que fazer pausas, né? Então, é possível andar o quê? 10, 15 quilômetros em 2 horas. Então, quantos dias? Talvez você demore mais de um dia tendo que parar para descansar, para dormir, para fazer todo esse trajeto. Então, uma procissão é algo muito lento. E é propositalmente lento porque você precisa de tempo para refletir, porque o importante não é chegar no lugar. O importante é o que acontece com esse sujeito enquanto ele se desloca entre um espaço e outro, né? O importante é isso, né? É o processo de transformação. Estou falando aqui, enquanto isso, o meu gato amarelo, Michel Foucault, está desfilando aqui por perto, e às vezes eu sou tentado a abaixar, pegar e trazer o gatinho para a cena, mas ele já foi, né? Daqui a um pouco ele volta aqui. Se ele se distrair, eu pego ele e mostro para vocês. Muito bem. Por fim, o último trecho, o quarto trecho, a atual crise epocal não é a aceleração, mas a dispersão e a dissociação temporal. Uma diacronia temporal faz com que o tempo gire como biruta. Sabe o que é uma biruta? Aquele aparelho que parece um enorme coador de café com o fundo aberto, e que ele indica a direção do tempo, né? Sem rumo, né?
transformando em mera sequência da atualidade pontual atomizada. Com isso, o tempo se torna aditivo e esvaziado de toda e qualquer narratividade. Então, o problema maior do mundo contemporâneo não é que ele seja rápido demais, embora ele seja rápido demais. Mas o problema do mundo atual, na leitura do Byung-Chul Han, é o excesso de informação, é o acúmulo de informação. Né? Vamos dizer assim que desde o século XVI, ou talvez XVII, a gente está num processo de aceleração. Né? Mas o problema maior não é a aceleração do tempo das coisas, o problema maior é o excesso de informação, é o acúmulo de informação. Esse acúmulo de informação leva a uma dispersão, certo? Bom, eu tenho quase 60 anos, então quando eu entrei na vida acadêmica universitária, como estudante, a gente não tinha muitos livros para ler das disciplinas, havia pouca publicação e a gente tinha dificuldade de ter acesso a esses livros porque eram poucos e caros e inacessíveis. Hoje, o nosso problema é inverso, a gente não tem acesso porque tem coisa demais. Se você for pesquisar um tema lá e fizer um serviço de busca digital, vai aparecer, sei lá, centenas, milhares de textos, e aí você tem um problema, porque como é que você seleciona dentro desse mundo infinito de possibilidades aquilo que você precisa? Né? Então é isso que o Byung-Chul Han chama de dispersão. Né? E isso gera uma crise. Né? Excesso de informação, excesso de dados, matematização da sociedade. Contra isso, Byung propõe a narrativização da sociedade, que é a lentidão, que é a incorporação dos fenômenos a partir da experiência subjetiva. Muito bem, esse foi então o nosso 5º capítulo do livro Sociedade da Transparência. A gente tem ainda alguns outros capítulos para tratar e a gente vai voltar então a se encontrar num próximo vídeo. Um abraço e até lá!